Eu saúdo todos vós com a graça e paz da parte de Deus Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. A palavra de Deus para nós hoje. Se encontra em quantos livros vão aí para nós é The Great on Preachão. Está periodinal, please. Mais um tema que eu só estou querendo ver se vocês estão ligados, deixar nos comentários para a honra e glória de Deus, amém? Mais um tema que eu não vou falar em quantos livros, cartas, capítulos e versículos será o tema de hoje para a honra e glória de Deus, amém? But before we start, como sempre, sim ou não, The Great Preacher. O que é The Great Preacher? Fica o que para nós aqui sempre? Os nossos agradecimentos a todos os nossos inscritos e seguidores em todas as nossas redes sociais. Deus abençoe a todos. E aos novos inscritos, aos novos seguidores em todas as nossas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a todos. E a vocês que estão só de passajona assim, em todas as nossas redes sociais por aí afora. Fica o que para vocês também aqui sempre, sim ou não? Fica o quê? O nosso convitão, sim ou não? Para que todos vocês também se juntem a nós para a honra e glória de Deus, amém? Deus abençoe a todos. E o que mais é The Great Preacher? Fica o quê? Os nossos agradecimentos aqui. A primeira multidão que está até do outro lado do Atlânticozão. Bota assim também lá no meio do Atlânticozão, que tem também The Great Preacher. Põe aí. Que estão fazendo o que aí? Que estão orando por nós. Nós também estamos orando por todos vós, meus irmãos. Que nós possamos continuar assim, nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão, para a honra e glória de Deus. E tão breve nós estaremos com o nosso Pai na eternidade. Quanto mais for chegando aí a multidão for aumentando, é bom porque é um bocado de pecadorzão, orando por um bocado de pecadorzão por aí afora. Só que, lembrando, nós pecamos, nós não podemos viver na prática do pecado, porque se viver na prática do pecado, é filho de Lúcifer e aí pronto, aí acabou. Amém? Porque isso aí esteja repreendendo a nossa vida, amém? Para a honra e glória de Deus, amém? Que nós possamos estar assim, meus irmãos, unidos assim, ó, em uma só fé, em uma só comunhão, em oração, para a honra e glória de Deus, amém? Que nenhum de nós aqui se perca, todos nós aqui, ó, estamos assim, ó, que nem o The Great Preacher, todos os dias, mantendo o seu nomezão escrito no livro da vida, a zona do Cordeirão, com o auxílio divino do nosso Cordeirão, para a honra e glória dele mesmo, amém? Meus irmãos, Deus abençoe a todos, amém? Para a honra e glória de Deus. E o que mais é The Great Preacher? A segunda multidão, que está até do outro lado também do Atlânticozão, ou lá no meio assim do Atlântico, estica o braço aí, The Great Preacher, para de coisa. Lá no meio do Atlânticozão assim, para a honra e glória de Deus, amém? Que estão fazendo o que, The Great Preacher? Visualizando nossos vídeos, compartilhando, e olha que são muitas visualizações, muitos compartilhamentos, meus irmãos, que nós também possamos continuar assim, ó, nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão, em que The Great on Preachão aí, na compartilhação da examinação de que The Great Preacher. Calma aí, The Great, devagar, que negócio é esse aí, The Great Preacher? Na compartilhação da examinação das escrituras sagradas do nosso Pai, e o que mais é The Great Preacher? Na compartilhação do evangelhão eternão do nosso eternão, para a honra e glória dele mesmo, amém? Meus irmãos, como sempre também, além dos nossos agradecimentos aqui, que nós possamos continuar assim também, nessa mesma pegada, amém? Para a honra e glória de Deus, amém? Mas além dos nossos agradecimentos aqui, fica o nosso convite também sempre, para que todos vocês se juntem a nós e, as soon as possible, todos nós, possamos estar na eternidade com o nosso Pai para os séculos dos séculos, amém? Olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. Mais um vídeo aí que nós iremos fazer, o quê? O fechamentão e apocalipsão para a honra e glória do nosso Pai, sim ou não? Para a honra e glória do nosso Pai, amém? E o que mais mesmo, The Great Preacher? Que negócio é esse aí? Aquele negócio lá que tem uns high to fly por aí fora, que eu não vou falar assim esse negócio não, que isso aí é coisa de Satanás para lá. Então vamos lá, ó. Mais um vídeo que nós iremos fazer o fechamento em Revelation. Eu vou colocar aqui porque aqui não pega os... Não pegou os três aqui, tá? Mas vai ser, ó, Revelation chapter 13, verse 16 to 18. Para a honra e glória de Deus, amém? Nós vamos ler na Bíblia, para a honra e glória de Deus, amém? No My Gift, sim ou não? Para a honra e glória de Deus, amém? E em inglês, sim ou não? E por falar em inglês, a você que está pretendendo fazer um curso de inglês, ou mudar de curso porque você não está satisfeito com alguma coisa, seja o motivo qual for, principalmente se o motivão for o quê? Intercâmbiozão. Eu vou apresentar para vocês aqui a Uptime. Vou deixar o WhatsApp deles aqui para melhores informações, amém? Para a glória de Deus. DDD 21 989 96 69 97. Eu só peço que vocês entrarem em contato com eles, vocês falam que foi através do canal Edinaldo Cassiano The Preacher or Edinaldo Cassiano The Great Preacher Full em qualquer uma das nossas redes sociais, amém? E o que fazer The Great Preacher? Aquela parte que tu gosta. If you
really want to learn how to speak English so fast and so well, what Gas Project? Uptime. Good luck, God bless you. Meu irmão, pode ser a melhor escola do mundo, a melhor faculdade do mundo, só que, lembra, que professor nenhum obriga ninguém a estudar e a passar. Quem é que tem que se esforçar? É quem? Não vê que nas escolas públicas, nas faculdades públicas por aí, se forma juiz e por aí vai, e tá até mesmo dos melhores? Por quê? Porque se esforça. Então, pega bem, principalmente para estudar um outro idioma, que não é fácil. Mas é só concentração, dedicação e tudo vai fluizão, isão, laitão e braitão. Fação, clarão e práticozão. Parão e glória de Deus, amém? Good luck, God bless you, amém? Voltando aqui para o The Great Preacher, aqui, parão e glória de Deus. Ô The Great Preacher, para de enrolar, qual é o tema de hoje para nós aí? O tema de hoje é os filhão de Satanásão. Porque eu já lancei vídeo aí no canal, e se vocês verem no canal, tem vídeo aí de tudo, quanta coisa já por aí afora. Tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Isso é bíblico, isso é bíblico. E nós vamos ver aqui a desdenhadona que o nosso Eternão, quando ele estava aqui habitando em corpo de carne, ele fez daquela lá maldita, aquela raça de víbora, filho de Satanás, que ele falou assim, ó, vós sois do diabo. Só que o problema não é só ser filho do diabo. Sabe o que acontece pior de tudo isso aí? Sabe o que é? Qual o tema? Os filhos do diabo. O tema é os filhos do diabo. Se isso, ó, eu tô falando que é o filho do diabo, não. Eu tô falando que é no singular, não. Eu tô falando que é o quê? No plural. Sim ou não? No plural. Os filhos do diabo. E por falar nisso, aí eu dei grande preachão aí, todo de pretão aí. Hoje esse tema aqui vai ser um tema assim mesmo, assim, bem polêmico por aí afora. Mas olha aqui. Como o grande pregador aqui não tem mimimi, não tem historinha, é grande pregador mesmo, bate assim nos peitos, assim, The Great Preacher, não é vangloriando não, toda honra, toda glória seja dada ao nosso Eterno, dentro da palavra. Olha aqui, ó, The Great Preacher está todo de preto, homem de preto, é sim ou não? E como é que se fala homem de preto em inglês? Man in black. Para a honra e glória de Deus, amém? Vamos aqui. Só que é porque eu estou sempre colocando a câmera assim, jovens, pega isso aqui, para a honra e glória de Deus. Segurança, firmeza, para a honra e glória de Deus, que é para o espectador, que é para o ouvidor, que é para o ouvinte, que é para o telespectador, de novo, para o espectador, ver que você tem conhecimento, segurança, firmeza, e que se você verdadeiramente transmitir isso, o ouvinte vai fazer o quê? Dar crédito e vai falar assim, esse aí sim está sendo usado pelo Espírito Santo. Is used by the Holy Spirit. Dá para você ver, para a honra e glória de Deus? Olha nos meus olhos aqui, ó. Eu vou dar aqui um recadão aqui para vocês que está entrelaçando assim, ó. Tá só assim nos calcanhares de Lúcifer. Porque os que já se entregaram e nós vamos ver dentro da palavra de Deus. O que que acontece aqui, ó? Porque os filhos de Satanás fez um montão se perder lá no dilúvio. Vocês acham que o nosso pai Noé estava pregando ali, que os filhos de Satanás não estavam ali, ó, distorcendo tudo que o nosso pai Noé falava? Não está escrito aqui na Bíblia. Mas assim, ó, que eles falam assim, isso aí é um louco, isso aí é um velho, isso aí é um doido. Aonde é que vai cair água para aqui, para alagar todo o globo terrestre? Todo o globo terrestre, até as nuvens por aí afora, para cobrir os montes e rochedos. E nisso, a perdição que já estava tão grande do jeito que estava, sabe o que que acontece? Eu creio que muitos ali se salvou ali. Sabe como? Não viveram até o dilúvio. Mas eu creio, não está escrito na Bíblia, mas eu creio que muitos ali morreram salvos antes do dilúvio. Por quê? Porque Deus, ainda pelo amor dele, por que que Deus permitiu nosso pai Noé passar 120 anos pregando? Por quê? Porque foi à toa? Não. Porque o nosso pai sabe, ele tem certeza. Assim como ele mandou o nosso irmão Jonas ir lá para Nínive pregar, para aquele povo se arrepender, que estava numa perdidão, numa podridão. Se arrependeram sim ou não? Da mesma forma, não foi à toa que o nosso pai ordenou para o nosso pai Noé passar 120 anos pregando. Isso dentro da Bíblia, nós vamos ver. E sabe o que que acontece? Eu creio. Sabe por quê? Porque de tudo ruim, no caos, na perdição, Deus,
Ele sempre teve e ele sempre terá um povo fiel a ele, a tempo e fora de tempo. E o Satanás também sempre teve, quando ele foi precipitado lá de cima. Por que foram precipitados anjos com ele? Porque foram fiel a ele a tempo e fora de tempo. Da mesma forma, os filhos dele vai estar aqui, ó, distorcendo o evangelho eterno, a tempo e fora de tempo, sendo fiel a ele a tempo e fora de tempo. E por falar nisso, nos filhos de Satanás, eu vou dar um recadão aqui para vocês, aqui grandões por aí afora. O nosso pai passou 120 anos pregando lá. E aquela raça maldita, filhos de Satanás, fizeram com que só o nosso pai Noé e mais 7 pessoas, dando um total de 8 pessoas, foram salvos. E muitos se perderam. Muitos se perderam. Agora, olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. E os filhos de Satanás vêm atuando com todo o poder. Eles vêm atuando com todo o poder. Por que que existem mais de 32 mil denominações em todo o globo terrestre? Porque, primeiro, é profecia. E segundo, Deus, ele é justo. Se Deus não fosse justo, nem eu e nem você estava aqui agora. Mas pelo amor dele, por ele ser justo, está eu e você aqui agora. E por ele ser justo, pelo amor dele, ele já está nos esperando lá em cima, porque somos filhos dele. E ai de vocês, se nós não estiver lá na eternidade naquele dia. Ai de vocês, se nós não estiver lá na eternidade. Escuta o que eu estou falando. Que nenhum de nós aqui se perca. Que nenhum de nós aqui se perca. Para a honra e glória de Deus, amém? Fala nisso, antes de nós dar um passo. Vamos orar para a honra e glória de Deus, vamos? Vamos orar para a honra e glória de Deus? Curvamos nossas frontes. Pai, nosso eternial, nosso grandioso Deus, nosso grandioso eu sou, que habita no mais alto dos céus, Pai. E em nome do teu santo e amado Filho, Yeshua Mashiach, Pai, que nós nos curvamos na tua santa e bendita presença, Pai, em forma de gratidão e reverência ao Senhor, Pai, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a reverência, de toda a glória, de todo o louvor, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor incline os teus ouvidos para nos ouvir, que o Senhor abra os teus olhos e olhe para nós, que neste exato momento, Senhor, o homem desapareça, que o teu Espírito Santo, Pai, permaneça, Senhor, usando, Pai, os lábios humanos, Senhor, para falar conosco, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor nos dê sabedoria, inteligência, força do alto, Senhor, do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, porque sem ele nada podemos fazer, Pai. Para que nós, Senhor, possamos, Pai, todos os dias, Senhor, mantermos, Pai, o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro, Pai. Pai amado, eterno e justo, Pai, eu te peço que o Senhor destapa, Senhor, os ouvidos dos meus irmãos, Pai, que o Senhor tira as escamas, Pai, dos olhos dos meus irmãos, Senhor. Pai, te peço que o Senhor, Pai, com as tuas mãos, com o teu braço poderoso, com a tua mão estendida, Pai, tira, Senhor, meus irmãos, Pai, desses ninhos de Satanás, da casa de Satanás, Pai. Meus irmãos, Senhor, Pai, as tuas ovelhinhas, Senhor, não sabem de nada, Pai. Não sabem, Senhor, quantos morreram perdidos, Pai, dentro desses movimentos de Satanás, Pai. Que pega a tua lei, sapatia, zomba, Senhor, teus mandamentos, que é santo, que é imutável, sapatia, zomba, Senhor, esnobam, Pai, e estão por aí de mundo afora, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor, Pai, com a tua mão santa e poderosa, com o teu braço estendido, tira os meus irmãos, Pai, de dentro desse movimento, Pai, os teus pequeninos, Senhor. Pai, amado, eterno e justo, tem misericórdia, Pai. Pai, te peço, Senhor, que o Senhor esteja conosco todos os dias, Pai, que o Senhor não nos deixe aqui, Senhor, nessa terra que jaz no maligno, Senhor, como fala a tua palavra, Pai. Em 1 João, capítulo 5, verso 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Pai,
Que o maligno, Senhor, nunca venha ter poder para nos tragar, Pai. Nem a nós, os filhos, Pai, familiares, nossos pais, todos nós que estamos aqui, Senhor. Pai, que em todas essas redes sociais, Senhor, estão chegando todos os dias, Pai, os teus filhos aqui, Senhor, que não seja, Pai, apenas números a mais aqui, Senhor, nessas redes sociais, mas, Pai, que sejam números a mais, Senhor, para as tuas mansões celestiais, Pai. O Senhor já está nos esperando, Senhor. Pai, que nenhum aqui se perca, Senhor, mas que todos nós, Pai, estaremos com o Senhor na eternidade, Pai. As soon as possible, Senhor. Pai, esteja conosco, Senhor. Nos ajude, Pai. Pai amado, eterno e justo. Nós sabemos que o poder, Senhor, nunca esteve e nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, esteja conosco, Pai. Continue conosco, Senhor. Eu te peço, Pai, que o Senhor, Pai, perdoa, Senhor, nossos pecados, os nossos erros, as nossas fraquezas, Pai. Tudo, Senhor, te peço e te agradeço. Entrego todos nós em tuas mãos, Senhor. Em nome do teu santo e amado Filho, Yeshua Machia, Pai. Amém, Senhor. Amém. Olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus aqui. Voltando aqui, Senhor, não se firma na oração, para a glória de Deus, amém? Nosso Pai Noé passou 120 anos pregando lá. Senhor, não, o que a palavra do nosso Pai fala para nós em relação a tudo isso? O que a palavra do nosso grandioso Eu Sou fala para nós? Que o nosso Deus, ele é misericordioso e que os montões de misericórdia do nosso Pai se renovam a cada manhã. Ai de nós se não fosse a graça, ai de nós se não fosse os montões de misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, porque nenhum de nós estaria aqui. Dá para você ver o tamanho do problema? E aí o que acontece em meio a tudo isso? Sodoma e Gomorra, segunda destruição. Sodoma e Gomorra, restou 4, sobreviveram apenas 3, o que a palavra do nosso Pai afirma, sim ou não? Deus, ele sempre teve, grava bem isso aqui, ó. Deus, ele sempre teve um povo, primeiro foram os anjos lá em cima, fiel a ele, a tempo e fora de tempo. E aqui nessa terra aqui, ó, ele sempre teve, ele terá e ele tem, até Cristo voltar, um povo fiel a ele, a tempo e fora de tempo. Só que Satanás tem os filhos dele também, fiel a ele, a tempo e fora de tempo. E cada dia que se passa é um dia menos para a volta do nosso Senhor. E cada dia que se passa é um dia menos para Satanás trabalhar, para os filhos dele agir. E cada dia que passa também, para mim e para você que somos pregadores do Evangelho eterno, para mim e para você também, é um dia menos para nós trabalhar. Que nós venhamos trabalhar mais, usufruir dessas redes sociais, por onde der para nós colocar vídeos por aí afora, nós vamos espalhar. Por quê? Porque os filhos de Satanás estão por aí, ó, jogando a verdade por terra, com todo o poder, com toda a fúria, com toda, sabe assim, com toda a imundícia dele por aí afora. Que nós venhamos estar também nas redes sociais, usufruindo da internet, sabe para quê? Levando o evangelho eterno, porque a mentira vai na frente, mas a verdade vai atrás, entendeu? Para a honra e glória do nome do nosso Pai. E em muitas das redes sociais, quando nós vai ver, já está ali, ó, cheio dos filhos de Satanás, pegando os mandamentos do nosso Pai, que é santo, que é eterno, que é imutado, jogando por terra. E por falar nisso agora, olha aqui nos meus olhos, aqui, para a honra e glória de Deus. Aqui esse recadão aqui, não é um recadinho não, esse recadão aqui é para vocês que estão aqui, ó, engatilhando nos pés de Lúcifer. E eu vou dar aqui um recadão também aqui para os grandões por aí afora, que já tá assim, ó, garrado nos calcanhares de Lúcifer. E a palavra de Deus vai falar com vocês, filhos de Satanás. Olha nos meus olhos aqui, ó, vou falar nomes. Porque vocês falam o nome dos meus irmãos por aí afora, esculacham a nossa igreja, uma seita maligna, perigosíssima, que nem uma porcaria que eu fiz o nome, a porcaria Carlos, chamando a minha irmã Ellen Goldwhite, de filha de Satanás, de profetisa de Satanás, por aí vai, filhos de Satanás. Vocês aqui são filhos de Satanás, sabe por quê? Porque vocês nunca tiveram encontro com Cristo. Vocês tiveram encontro com o Pai de vocês, igual está aqui dentro da palavra de Deus. Filhos de Satanás. Para todos vocês aqui, olha bem nos meus olhos aqui, ó, porque meu vídeo já chegou até você e até vocês, filhos de Satanás. Destemidamente, que eu nunca tive mimimi para pregar.
Olha nos meus olhos aqui, ó. Vou falar assim por nome, assim. Quero botar aqui porque eu não vou ficar gastando muito tempo nisso aqui, não, ó. Olha aqui nos meus olhos aqui, a vocês, meus irmãos. Vocês são meus irmãos. As ovelhas do nosso Pai, que vai sair daí de dentro desse movimento de Satanás. E nós vamos nos deparar aqui, porque vocês acham que movimento de Satanás é só onde faz imagem de escultura por aí afora, onde rola terecô, macumbaria, bruxaria por aí afora, isso, aquilo, outro. Vocês estão muito enganados. E vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui. Jovens, com segurança, quando pregarem, eu sei que no começo, principalmente em redes sociais, que não é brincadeira, no começo pode dar aquela trimura por aí afora, mas por que o nosso Pai pediu para nós, ó? João capítulo 5, verso 39. Examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, dele mesmo. Sabe por quê? Porque a palavra do nosso Pai, ela contém assim, ó, detalhitos, ninitos, pequenitos. E se nós só lermos, nós acabamos passando por cima desses pequenos detalhes, ninitos. E aí é que faz a grande diferença. Por isso que está essa ruaça por aí afora. Agora olha nos meus olhos aqui, ó. Vou começando aqui, ó, pelos grandões, velhão por aí afora. E lembrando que todos vocês têm sangues inocentes nas costas de vocês. Eu estava vendo aí um vídeo aí que meu irmão, Eliezer, estava falando para você, Nicodemos. Olha bem nos meus olhos para ver se eu estou brincando com você e com vocês que já estão por aí, ó, cheio de sangues inocentes nas costas de vocês. Sabe o quê? Nessa prática de Satanás, porque vocês nunca tiveram um encontro com Cristo. Eu já falei nos vídeos anteriores aí, ó, prova para mim que vocês verdadeiramente amam a Cristo e aceitam a Cristo como o seu Salvador e prega e viva os mandamentos do Eterno. Porque vocês fazem zombar da dádiva do Senhor, que é o Santo Sábado do Senhor. E é eterno e é imutável os mandamentos do Eterno, a lei do Eterno. Vou dizer para você aqui, Nicodemos, porque você é o primeiro a sorrir. Quantas vezes você nos chamou de uma seita maligna por aí afora? Aí eu vou falar aqui, ó. Nicodemos, olha bem nos meus olhos aqui, ó. Nicodemos, Eliseu, Elias. Vou botando por aqui afora, não vou falar muito por aí afora, não, mas bota assim o pacote de vocês assim, ó, que são os grandões por aí afora, sabe? Que rastam multidões por aí afora, e essas multidões por aí afora, montão já morreu. O montão já morreu. Vocês estão caminhando, sabe para onde? Com os dois pés, sabe para onde? Para o fogão eterno, que está preparado para o Satanás e seus anjos. Porque vocês nunca tiveram encontro com Cristo. Mas prova para mim, eu estou falando para vocês aqui, olhando nos olhos de vocês. Prova para mim. É The Great Preacher. Porque tu caiu aí agora, nós nunca nem viemos falando de tu por aí afora, né? Mas quando é usado pelo Espírito Santo, pelo Eterno, pode até ser o primeiro dia, não pode? Que está vendo pregar? Pode, não pode? Eu acho que pode. Great Preacher, mas não pode falar esse negócio de arte não, porque perde a credibilidade. Mas quando a gente está assim dando uma zoada, não perde a credibilidade não, perde. Porque sabe que é uma derdenha, né? Aí nós vamos nós vamos contemplar o nosso pai aqui também, dando uma derdenhadona assim, também, não é? Olha nos meus olhos aqui, filhos de Satanás. Sabe o que eu tenho para falar para você, principalmente a você, Nicodemos? Você ficou sorrindo do meu irmão Eliezer, né? Você ficou sorrindo do meu irmão Eliezer, sim ou não? Eliezer, sim ou não? Porque pediu para você carinhosamente, educadamente, para que você revisse os teus conceitos. Porque pessoas estão sendo desviadas de ouvir a verdade e muitos morreram com os teus ensinamentos de Satanás. Repito, filhos de Satanás, porque vocês nunca tiveram encontro com Cristo. Isso aqui não é briguinha de religião, não. Isso aqui sabe o que é? Repreensão do Eterno. Sabe por quê? Porque são meus irmãos que estão descendo
a cova, que já desceram a cova, sendo seduzidos por vocês, filhos de Satanás. Possivelmente você nunca viu falar de mim por aí afora. Só que eu estava trabalhando em off por aí afora. E quer que eu te diga uma coisa? O recado foi dado. Prova para mim que vocês não são filhos de Satanás. Prova para mim. Porque nós vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala aqui em relação a vocês. Porque até então, respeita, Edinaldo, tu não respeita os mais velhos, não? Desde quando o nosso Pai respeitou os filhos de Satanás? Você acha que eu vou respeitar filhos de Satanás? Eu não me misturo com filhos de Satanás. Repito, eu não me misturo com filhos de Satanás. Vocês nunca tiveram encontro com meu Pai. Sabe por quê? Porque o meu Pai, ele é santo. Os mandamentos do meu Pai é santo, é eterno e é imutável. E é imutável. Pegou, não pegou? Principalmente a você, Nicodemos, que é o mais velho por aí afora de todos. Lembrando, quando um homem morre, sendo o pilar da sua casa, vai junto com ele filhos, esposa e por aí vai. Sim ou não? Você não fala que é um sacerdote? Sacerdote de Satanás. Repito, filho de Satanás, sacerdote de Satanás. Porque sacerdote do Eterno. Quando eu chamo vocês, suas porcaria, suas laia, filhos de Satanás, quando eu chamo vocês de pastores ou profetas, é assim, ó, profetas de Baal, profetas de Satanás, pastores de Baal ou pastores de Satanás. É assim que eu trato vocês, laias malditas, raça de víboras. Prova para mim. Prova para mim. E esses sangue todos, repito, esses sangue todos que estão nos ombros de vocês, se vocês se arrependerem dos seus maus caminhos, o nosso Eterno, o meu Pai, Ele é poderoso e misericordioso para perdoar todos vocês. Muitos morreram assim, perdidão da Silva, no meio de vocês, e vocês sabem disso. Não é feio não retroceder. Igreja, irmãos, ovelhas do meu Pai, me perdoe. Sabe por quê que eu te digo uma coisa? A todos vocês? Porque um montão morreram perdidos. Um montão morreram perdidos. Vocês sabem, repito, você olha nos meus olhos, vocês sabem que o arcanjo Miguel é Cristo, é o grandioso eu sou, é a Trindade. O arcanjo Miguel, ele é tudo. Porque ele é o quê? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E vocês sabem de tudo. Vocês sabem que os mandamentos de Deus é eterno, que é para se guardar. Olha nos meus olhos. Aqui não é criancinha, bebezinho não, de historinha não. É veterano de guerra. Vocês sabem que os mandamentos de Deus, todos vocês, raça de víbora, vocês sabem que os mandamentos de Deus é imutável, que o santo sábado do Senhor é para ser guardado e é eterno. Ué, vocês não estão obedecendo João Calvino, que é o pai de vocês? Hã? John Wesley e por aí vai? Todos eles confirmam tudo isso. Quer que eu diga uma coisa para vocês, meus irmãos? Meus irmãos, sai de dentro desses movimentos de Satanás. Nós vamos nos deparar aqui, Edinaldo. Que história é essa? Não, eu estou assustado. Não é para se assustar, não. É para você sair, porque vocês não têm noção do tamanho do perigo que vocês estão correndo por aí afora. Quantas pessoas morreram? Vocês sabiam? Você é ovelha, meus irmãos. Vocês são meus irmãos. Ovelhas, vocês são meus irmãos. Vocês sabiam que o santo sábado do Senhor é eterno e que é imutável e que os teus pastores grandão, esses filhos de Satanás, todos esses filhos de Satanás sabem que o santo sábado do Senhor é para se guardar, é eterno? Você tem esse conhecimento? Só por aí você tira o tamanho do problema? Repito, once more again, prova para mim que vocês não vão querer continuar sendo filhos de Satanás e aceitam os mandamentos do Eterno, a lei do Eterno, porque vocês já estão ensinando, agora já ensinam, né? A guardar 9, sim ou não? Antes nem ouvia essa palavra de mandamento dentro das igrejas de vocês, né? Não ouvia, né? Por quê? Porque Satanás
já colocou na cabeça de vocês o quê? Muitos estão saindo, pastores estão saindo, né, indo para a seita do sétimo dia, sim ou não? E vocês não querem verdadeiramente baixar a cabeça, né? Vocês não querem aceitar, por quê? Porque vocês têm medo por aí afora, vocês preferem, vocês vão preferir morrer perdidos, perdidos. E quanto mais, repito, quanto mais pessoas vão morrendo dentro dos movimentos de vocês, odiando os mandamentos do Eterno, a lei do Eterno, vão estar morrendo perdidos. Como é que tu afirma isso, Edinaldo? Atos capítulo 17, verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. E quer que eu te diga uma coisa? Você pode não acreditar, você é ovelha. Você já viu esse ditado? Ou possivelmente você é uma mulher, ou possivelmente você é um homem que está em um relacionamento. Você está amando um homem ou uma mulher, uma porcaria que você está amando, uma porcaria. E sabe o que acontece? Tua mãe já chegou, já te falou, teu pai, teu vizinho, teu amigo, teu pastor, fulano, mas você está vendo que você está indo num barco, num naufrágio tão grande, correndo o risco até de perder a tua própria vida. E sabe o que acontece? Pessoas estão falando para vocês, falam assim, mas eu amo, mas não sei o quê, mas isso, aquilo, outro, tem isso, tem aquilo e tal. E sabe o que acontece? No final das contas, você acaba até se irando com alguém que está te despertando, sim ou não? Da mesma forma, possivelmente você pode estar se irando, eu falando com esses teus pastores, filhos de Satanás, para você sair de dentro desse momento satânico, sabe por quê? Porque você está amando, sabe o que é? Você estando num relacionamento porqueira desse, você está se afundando. E sabe o que acontece? Quantas pessoas estão perdendo a vida por aí afora, sendo morto por mulheres e sendo morto por homens por aí afora, por porqueira por aí afora, por porcarias por aí afora. E da mesma forma, você está ouvindo eu falando para você aqui agora, sai de dentro desses movimentos satânicos, comparando relacionamento porqueira, você amando, muitos estão dizendo sai, larga, que isso aí não tem futuro nenhum, isso aí é uma porcaria. E sabe o que eu estou te falando? Isso aí, esses movimentos de Satanás, não tem aproveito nenhum. Aparentemente, é tudo montadinho com nomes nas letras das músicas, tudo falando do eterno, isso, aquilo, outro. E nós vamos ver na Bíblia o que a Bíblia fala para nós. E a palavra do nosso Pai fala assim, ó, Revelation chapter 18, verse 4. And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. E eu vi outra voz do céu que dizia, Retirai-vos dela, povo meu, para que não seja cúmplice de seus pecados e para que não incorra em suas pragas. And that you receive not of her plagues. Para que não seja cúmplice de seus pecados, para que não incorra em suas pragas. Saia fora, porque o fogo eterno que está preparado para o diabão e seus anjos, lembrando, quem é os anjos de Satanás aí, The Great Preacher? Todos aqueles que morrer perdido, pode ser crente, passou 10 anos, 15 anos, 20 anos, 100 anos ser crente, se desviou, caiu na perdição e morreu perdido. Sabe o que acontece? Filhão de Satanásão vai ser ressuscitado na segunda ressurreição para ser assado com o diabão. E aí, dá para você ver o tamanho do problema? Sai de dentro desses movimentos de Satanás. Vamos ver aqui. Um grupão que estava aqui sendo filho de Satanásão e foi bater de frente com o Eternão e acabaram matando o Eternão. E sabe o que acontece? Assim como o nosso pai Noé pregava e aquela raça maldita, filhos de Satanás, distorcia, que é aquele montão lá, vocês acham que o nosso pai, foi à toa que o nosso pai ainda deu 120 anos de oportunidade para aquele povo lá todinho? Vocês acham que o nosso pai verdadeiramente ele não esticava mais 100 anos ou mais 120 anos para fazer arcas e mais arcas para salvar quanto mais pudesse? Pelo amor do Eterno, eu creio que o nosso Pai deu 120 anos de oportunidade, não foi à toa. Não foi à toa. Porque no dia do juízo, todos nós iremos contemplar que o nosso Pai, ele é amor. Que o nosso Pai,
Ele é justo, que Ele é misericordioso. Eu creio que o nosso Pai daria 120 anos, até mais, para fazer mais arcas quanto pudesse. Eu creio nisso. Para a honra e glória de Deus, amém? Vou dizer uma coisa aqui, ó. Nós estamos vivendo nos últimos dias da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Possivelmente o Senhor possa me recolher antes de eu ver, mas se daqui uns diazinhos a mais aí, ó, uns anos a mais, possivelmente eu vou estar vivão, nós vamos estar vivão, principalmente você que é novo. E nós vamos ver esse céuzão assim, ó, se fender, se rachar do Oriente ao Ocidente. E nós vemos o Filho do Homem vindo com todo poder e grande glória, nós estando vivão sem morrer. E se nós morrer antes de Cristo voltar, que nós viemos morrer salvão, para a honra e glória de Deus, e ressuscitar na primeira ressurreição, e ver o nosso Pai voltando com todo poder e grande glória nos buscar. Amém? Para a honra e glória de Deus. Amém? O recado foi dado, filhos de Satanás. Lembrando, eu não respeito filhos de Satanás. Eu não trato bem filhos de Satanás. Não vem com esse mimimi para mim. Pode colocar em qualquer uma das redes sociais aí, ó. Qualquer uma. E tudo dentro da palavra. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. E o tema hoje é só assim, ó. Filhos do diabo. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Nós iremos ler com força, para a honra e glória de Deus. Amém? Nós vamos ler com força, para a honra e glória de Deus. O recado foi dado. Meus irmãos, houve a oração, se firme na oração. Sai de dentro desse ninho de Satanás, porque o Espírito Santo já está pulsando no teu coração, que a lei do eterno, você já chegou pleno conhecimento, está dentro do teu coração. Sai fora desses movimentos satânicos por aí afora. Sai fora. Para a honra e glória de Deus, amém? Vamos aqui, nós vamos ler com força aqui, ó. Vamos lá, ó. João capítulo 8, verso 21 ao 51. Quero que eu peço a vocês prestem bastante atenção nisso aqui, a cada detalhe, porque cada detalhe conta e faz a grande diferença, amém? Para a honra e glória de Deus. Aqui, ó, vamos lá, ó. Olha aqui o texto, aqui, o que diz o texto, ó. Jesus defende a sua missão e autoridade. Vamos aqui para a palavra. Vamos lá. João capítulo 8, verso 21 ao 51. Vamos lá. Ó. De outra feita, lhes falou dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Está pirognal, please. Para muitos que dizem por aí afora que Jesus já purificou o mundo, com a morte dele já purificou o mundo por aí afora, né? Porque Satanás ele é sagaz, os filhos de Satanás, nós estamos pregando e eles estão por aí afora, seja em redes sociais, presencialmente por aí afora, jogando tudo por terra, dizendo que nós somos uma seita maligna e perigosíssima por aí afora. Lembrando, os filhos de Satanás fez aquela multidão lá se perder no dilúvio. E na atualidade do nosso Pai, quando o nosso Pai fala assim, quando o nosso Pai veio aqui para cá, porque essa laia maldita é bem antes de Cristo, bem antes de Cristo. Tem aí os falsos profetas que nós lançamos aí o vídeo aí, só acompanhar no canal. Essa laia maldita, profeta do Senhor verdadeiro, já morreu sendo enganado por essa laia maldita, filhos de Satanás, falsos profetas, e por aí vai, pelos filhos de Satanás. Então, parece que vão assim minando. Quando você pensa que não, já tem até um ninitão. Além de ser os filhão de Satanás velhão, já tem os filhinhos de Satanás novinho. Novito. Por aí afora. E pode ver que todos os filhos de Satanás, todas as trevas, quando ele se levanta, parece assim que aparece do nada assim, plá! E é um alvoroço arrastando multidões e milhões e por aí afora e vai um ribuliço danado. Sabe por quê? Porque está escrito, muitos vão se perder, muitos, e eles operam milagres por aí afora, curas miraculosas por aí afora. E depois dos finais do fim dos tempos, é o que está acontecendo aí, ó. Até os ninititos brotando por aí. E brota assim, rapaz, é um negócio assim, parece que é uma coisa assim, mesmo assim, estranha. Se você não tiver firme na palavra, o conhecimento da palavra, acaba te seduzindo, porque está escrito. Está escrito, nós vamos nos deparar aqui. Vamos lá, vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó, continuando.
Ou seja, muitos falam que não tinha pecado, que não sei o que, isso, aquilo, outro. Cristo morreu, lembra? João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, ele está colocando aqui no singular ou no plural? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só para você ver, ele não juntou o mundo inteiro, que Deus deu seu Filho para o mundo inteiro, não. Vamos aqui para o glória, vamos lá, continuando. Até Cristo voltar. Todos nós temos que ser sóbrios e vigilantes, como a palavra de nosso Pai fala para nós, advertência, ó. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar, para tragar mesmo, que ele esteja repreende da nossa vida essa tranqueira. Com os filhos dele, com vocês, seus filhos de Satanás para lá. Essas porcaria mesmo. Aqui, ó. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então disseram os judeus, lembrando, os filhos de Satanás aqui que se entregaram para Satanás, era estranho não. E aqui, nós vamos nos deparar aqui. Eles estavam em templos de macumba, de bruxarias, ou eles estavam dentro do templo do Eterno, na igreja do Eterno? Ah, é? Era dentro da igreja, não era? E lá tinha o quê? Tinha hinos louvando ao Eterno. Ué, mas na hora do vamos ver, não aceitaram o Eterno. Fizeram foi matar o Eterno. E continuaram adorando, o Satanás deles lá, dentro aonde? Da igreja. Da igreja. Não foi de bruxaria, dentro da igreja, dentro do templo, com músicas, alaúde, harpas e tudo. Porque era o quê? A tradição daquela época, sim ou não? Aí me diz uma coisa, era de templos por aí afora de bruxaria? Não, não era? Pois é. E aí, lá não parecia ser a igreja do Eterno, com alaudes, harpas e tudo certinho? Mas quem era que estava habitando lá dentro e com eles? Satanás, sim ou não? Dá para vocês ver? Desperta, meus irmãos, desperta, desperta para a honra e glória de Deus. Efésios capítulo 5, verso 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Sai fora desses movimentos, para a honra e glória de Deus, amém? É a tua vida, é a tua salvação. Vamos lá, continuando. E prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Vamos só voltar aqui no verso 22 aqui. Só que eu quero ver aqui uma coisinha aqui, que eu não li aqui o comecinho dele aqui não. Vamos aqui. Vamos aqui dar uma voltinha para trás só um pouquinho aqui. Eu até ia pular essa parte, mas vamos aqui para nós, já para nós ver, pegar com tudo mesmo aqui, para a glória de Deus, ó. Então diziam os judeus, sim ou não? As porcaria. Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? O que isso quer dizer? Não quer dizer nada para vocês, não? Sabe por quê? Porque eles se perderam nas escrituras. Ele estava adorando ao Lúcifer sem se ligar em alguns detalhes, detalhitos ninitos. Porque se eles estivessem adorando o Eterno, eles não tinham se perdido nas escrituras, igual muitos por aí afora, igual vocês, filhos de Satanás. Vamos lá, ó. Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Ué, acabou o pecado? Porque aqui ele falou,
vós morrereis nos vossos pecados. Aí me diz uma coisa aqui. Quem morreu primeiro deles ali? Anás, Caifás, Herodes. Quem morreu primeiro? Cristo morreu primeiro ou eles morreram primeiro? Então, se Cristo morreu primeiro, eles morreram por últimos, eles estavam em quê? Nos pecados, morreram nos pecados. Mas Cristo não morreu para tirar os pecados do mundo. Aí você pode vir distorcer aqui, filho de Satanás. Você pode distorcer outro para lá. Você pode distorcer, mas aqui você não distorce não, sabe por quê? Porque não é amador que está aqui. Não é amador que está aqui. Dá para você ver o tamanho do problema? Com a tua teologia do teu pai, Satanás, para lá, você pode querer, mas você não vai distorcer. Distorcer você não distorce, não. Vamos lá, para a glória de Deus aqui, ó, continuando. Por isso eu vos disse, né, que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, está pedindo Agnópolis. Eu vou fazer um vídeo aí ainda, né? O nosso Pai nos dando vida e saúde aí. Vou fazer um vídeo aí, meus irmãos, a vocês judeus, né, messiânicos, né? Porque eu já vi até um vídeo aí de um irmão nosso aí. Meus irmãos, obrigado porque vocês estão nos ajudando na pregação do Evangelho Eterno. Ainda que tenha algumas coisinhas que faltam encaixar, mas ora ao nosso Eterno, porque vocês ainda estão com uma duvidazinha ainda. Entende? Vocês ainda estão com uma duvidazinha ainda, sabe? Ainda tem de vocês estar com uma duvidazinha aí, isso aí está causando um grande problema por aí afora. Amém? Mas é só vocês pegar direitinho, examinar as escrituras, certinho? Ainda vou fazer um vídeo aí ainda no canal aqui, lançar para vocês, para a honra e glória de Deus, amém? Vamos aqui, ó, pega isso aqui, ó, pega aqui, ó. Credes que eu sou. Quem era aqui? Jesus aqui, ele está se declarando que é quem? O próprio eu sou, o próprio eterno. Deixa a Bíblia falar para nós. Aqui, ó. Morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram, quem és tu? Respondeu-lhes Jesus, que desde o princípio vos tenho dito, que era o quê? O Filho de Deus. E eles não estavam nem aí para nada. Vamos lá, continuando aqui, ó. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Vamos lá, continuando. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai, de Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, que é quem? O próprio Eterno. Vai pegando. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou. Agora aqui eu vou dar uma paradinha aqui. Sabe para quê? Porque uma coisa tem que linkar com a outra, sim ou não? Se está pregando, uma coisa tem que linkar com a outra, sim ou não? Aqui está dizendo o que? O eu sou, sim ou não? Quem é o eu sou? Que apareceu para o nosso irmão Moisés, que apareceu para Manoá e sua esposa. Nós vamos ver aqui, para a honra e glória de Deus, para vocês verem como é que a banda toca. Vocês assistiram o vídeo aí, né? O Arcanjo Miguel Jesus, não perca, tá no canalzão aí, no novo canal, ele completão, para a honra e glória de Deus também, amém? Edinaldo Cassiano, The Great Preacher Full. Amém? Para a honra e glória de Deus, lá ele está inteiraço. Vamos aqui ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Êxodo. Êxodo capítulo 3, verso 14. A palavra do nosso Pai fala assim, ó. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós outros. Pegou para a glória de Deus? Assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós outros. Sim ou não? Para a glória de Deus. Vamos aqui, ó. Tem que linkar uma coisa com a outra, sim ou não? Vamos aqui, ó. Se nós formos pegar aqui, para ficar bem beautiful aqui, se eu pegar isso aqui tudinho, vai dar muita coisa para falar aqui. Mas como aqui, é só para resumir, para achar aqui, ó, onde fala assim que ele é o eu sou, porque se você pegar de Êxodo,
de Êxodo, capítulo 3, verso 1. Verso 1 ao 14, você vai ver lá, falando, ó. Primeiro começa falando Deus, depois o anjo do Senhor, depois o Êxodo, depois o Senhor, e por aí vai. Depois Deus, depois quem? Depois o anjo do Senhor, depois o eu sou, e no final das contas, o próprio Eterno apareceu para Manoá e sua esposa. Vamos aqui agora. Juízes capítulo 13, verso 11, verso 14 e verso 18. Vamos aqui ver o que fala aqui para nós aqui, ó. Aqui, ó. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu o que falaste a esta mulher? Ele respondeu: Eu sou. Eu sou. Vai pegando para você ver. Vamos lá, continuando. Verso 14. De tudo quanto procede da vide, não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Aí me diz uma coisa aqui, ó. Quando o Senhor fala, o Senhor mandou dizer, né? Se é um profeta, se é o anjo, né? O que vai dizer, ó? Quem tá falando o nome de quem? Ao Eterno. Assim escreve. Diz, porque o Eterno falou, não. Aqui o próprio Eterno está dizendo assim, ó. Lembra, capite bem aqui, para a glória de Deus aqui, ó. Capite bem aqui, ó. Ó, de tudo quanto procede da vide não beberá, não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. O quê? O próprio Eterno. Ele não falou em nome de ninguém, não. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Vamos lá, para a glória de Deus aqui, ó. Continuando, verso 18 aqui agora, ó. Aqui, ó. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse. Por que vai falar assim, ó? No verso 17 diz assim, ó. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Te honremos? Uma pergunta. Para quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: porque perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? E aonde nós iremos encontrar isso aqui? Aonde? Maravilhoso? Lembra? Isaías capítulo 9, verso 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Só aí já mata, né, aquelas coisas de Satanás, né, filhos de Satanás? Vocês sabem que Jesus não pode ser, o arcanjo Miguel não pode ser Cristo, né? Porque ele é príncipe, né? E por aí vai, né? E Cristo não é príncipe, né? Cristo ele é rei. Vocês distorcem tudo por aí fora. Mas aqui, não pode ser príncipe? Príncipe da paz. E também João capítulo 5, verso 25. E aí vai assim, ó, Atos, todos. Eu convido a você, para vocês lerem bem atentamente assim, ó. Sabe onde? No nosso vídeo. Vou deixar isso aqui para vocês pegar no nosso vídeo e no canal. O arcanjo Miguel é Jesus, lá tá bem recheadão. Fica um vídeo assim bem longão. Eu gravei 3 vídeos, vai ser, eu acho que foi 3 vídeos longos aí. Para a honra e glória de Deus, amém? Vamos aqui, continuando, para a honra e glória de Deus, vamos lá. Continuando, pegou, não pegou? Você que pegou, para a honra e glória de Deus. Vamos lá, continuando aqui, ó. Vamos lá, continuando aqui para a honra e glória de Deus, ó. Eles são tão engraçados, olha aqui, ó. O que fala aqui, ó? Vamos ler de novo aqui, verso 26 aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ler de novo aqui, ó. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito, e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Aqui, ó. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai.
Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Pegou, né? Ficou bem beautiful lá. Sim ou não? Para a glória de Deus. Cristo aqui se declarando que ele mesmo aqui é o próprio eu sou. Vai pegando. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aqui, ó. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Muitos creram nele, porque os filhos de Satanás, por aí afora, que já se entregou para Satanás mesmo, pode pregar, pode falar, pode chamar, prova para mim, que nem eu falo, prova para mim que vocês não são filhos de Satanás, que vocês aceitam meu Pai como seu Salvador. Não fazem isso. Sabe o que vão fazer? Desdenhar, falar mal, querer lacrar, querer fazer isso, querer fazer aquilo, não sei o quê. Aonde é que veio essa tranqueira que não sei o quê, não tem nem coisa dele por aí, quem é ele, isso, aquilo, outro, apareceu assim de paraquedas. Por aí vai, e por aí vai. Só que vocês, filhos de Satanás, vocês entendem perfeitamente. Vocês entendem perfeitamente. Perfeitamentezinho, vocês podem enganar outros, mas a mim vocês não enganam, porque ó, vocês estão aqui, ó, fitando nos olhos e vendo que não é amador, que não é conversa fiada. Vocês sabem de tudo. Vocês vão preferir ser queimado no fogão com o diabão? Prova para mim que vocês não são filhos de Satanás, raça de víbora. Para vocês verem, meus irmãos, como é que eu trato essa laia que se diz os pastores grandões, renomadão de vocês, os filhos de Satanás. Sai de dentro desses movimentos satânicos. Vamos lá, continuando, para a glória de Deus. Sempre, nosso Pai sempre vai ter um povo fiel a Ele a tempo e fora de tempo. No final das contas, vai ser ninito, pequenito. Mateus capítulo 7, verso 13 ao 14. Entrai pela porta estreita, larga aí a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vai ser pouquinho mesmo que vai se salvar. E nós vamos nos deparar aqui, ó. Se os dias não fossem abreviados, nem os escolhidos se salvariam, porque os prodígios e sinais dos filhos de Satanás, bota tudo num pacote só, o filhão dele que vai se levantar aí em um curto período de tempo mesmo para assim mostrar para todo o globo terrestre, é que vai terminar de seduzir muitos por aí afora. Que não seja nenhum de nós, que não seja nenhum de nós aqui, minhas ovelhas, meus irmãos, ovelhas, que não seja nenhum de nós. Porque os filhos de Satanás já se entregou para Satanás mesmo por aí afora. Vamos lá, ó. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Tem uma advertência para mim e para você, senhor, não, para nós sermos aqui, ó, fiel até o fim, ó. Matthew chapter 24, verse 13. But he that shall enter unto the end, the same shall be saved. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui, ó. Mas se permanecerdes firmes na minha palavra, se eu não, verdadeiramente, aqui, ó, sois verdadeiramente meus discípulos. Aqui, ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. A você, meu irmão, que está aqui, não foi à toa que você está aqui, ó. Não é à toa, não foi à toa que você parou aqui. Para você ter um encontro com o Evangelho eterno. E para você ouvir assim, ó, falar esses pastores, essas porcaria, que eu não respeito essas pragas mesmo. São umas pragas mesmo, umas pragas, filhos de Satanás, que estão seduzindo vocês por aí afora. Que vocês saiam de dentro desses movimentos satânicos por aí. Vamos aqui, ó, continuando. Vamos lá, ó. Responderam-lhe: somos descendência. Aqui começou. Aí aqui vai começar. Lembra que eu não corto, porque aqui é para jogar vergonha do Jó por aí. Se eu tossir, se eu espirrar, isso, aquilo, outro, por aí afora e por aí vai. Vamos lá, ó. Aqui já vai começar aqui. Aqui é onde é que vai começar o grosso.
Só que mais grosso vai ficar é até onde o nosso Eterno chamou essa raça de víbora, esses filhos de Satanás, tudinho de filho de Satanás. E é por isso, filhos de Satanás, que eu chamo vocês mesmo, porque vocês nunca tiveram encontro com meu Pai. Vocês se molharam na água. Vocês se molharam na água. Vocês tiveram encontro com o pai de vocês, com Satanás. Filhos de Satanás, é assim que eu trato vocês. Laia, malditas. Vamos lá. Ó. Responderam-lhe. Somos descendência de Abraão. E jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Tinha se perdido ou não tinha se perdido nas escrituras? Até Nicodemos não sabia. Ele sabia. Nicodemos se perdeu, não estava nem para nada mais, porque já tinha se misturado. Sabe o que acontece? Porque, ó, o primeiro simbolismo do batismo foi o quê? O dilúvio. Segundo, os nossos pais, quando atravessaram o Mar Vermelho em terra seca, foram cobertos pelo quê? The Great Preacher. Pela nuvem do mar, pelas águas do mar, já simbolizando o batismo. Dá para vocês verem? Vamos lá, continuando. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Replicou-lhes Jesus. Em verdade, vos digo. Tá dando um vento aqui, que negócio é esse? Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. Esse cometer pecado aqui, quando eu falo assim, ó, nós não podemos viver na prática do pecado. Se viver na prática do pecado, é escravo do pecado e é o quê? E é filho de Satanás. Por isso que Cristo falou com eles. E Cristo vem discorrendo. E vamos ver o que vai dar isso aqui? Vamos ver o que vai dar isso aqui? Vamos? Vamos lá, para a honra e glória do nosso Pai. Aqui, ó. O escravo não fica para sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quem disse que eles aceitaram a Cristo como seu Salvador? Aquela raça maldita, filhos de Satanás? Quem disse? É igual vocês, filhos de Satanás. É igual vocês. Quem disse que vocês querem aceitar a Cristo como seu Salvador? Vocês, porque muitos já morreram assim perdidos. Sabe por quê? Porque Satanás já colocou dentro do coração de vocês, já colocou dentro da mente de vocês que o nosso Pai é amor, que a graça veio, se fez maldito no madeiro aqui, ó. E sabe o que mais? Que nós vivemos no tempo da graça e que pode todas as coisas. Sabe por quê? Porque somos julgados pela lei da liberdade. Só que como vocês são guiados por Satanás, pelo pai de vocês, vocês distorcem tudo. Vocês fazem um parangolé que não tem tamanho. E sabe o que acontece? Eles estavam lá de frente com o Eterno. Os judeus. Perdidos dentro da igreja. A igreja que louvava ao Eterno, fazia tudo para o Eterno. Isso que eles faziam, né? Só que eles estavam adorando quem? A Lúcifer, ao Satanás. Lembrando, a igreja de Deus lá. A igreja de Deus. Lá em Jerusalém. Lembra? O templo de Salomão. Lembra? Era centro de macumba para lá? Era terecozeiro? Era bruxaria? Com alaúde, com alaúde de harpas e tudo, isso, aquilo, outro. Mas, verdadeiramente, sabe quem que eles estavam adorando? A Satanás. Vamos lá. Aqui, ó. Aí o nosso pai aqui no verso 37, ele fala assim, ó. Aí aqui o nosso pai já começa a jogar assim, ó. Bem na latona deles assim, ó. Sabe como? Desdenhando, ó. Verso 37. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Sabe por quê que vocês estão do jeito que estão, filhos de Satanás? Porque a palavra do meu Pai não está em vós. Porque se tivesse em vós, vocês estariam conosco.
Sabe fazendo o quê? Pregando o evangelho eterno, amando ao eterno, honrando ao eterno e não jogando os princípios do eterno, os mandamentos do eterno, a lei do eterno, que tudo são santos e são eternos e que são imutáveis por terra, zombando e sapateando e dizendo que isso foi para os judeus, que foi tudo lá no deserto e que o nosso pai trabalhou no sábado ainda, porque Gênesis capítulo 2, verso 2, vocês usados por Satanás, vocês distorcem tudo. Assiste nosso vídeo de transição do sábado para o domingo, tudo por aí afora, que vocês vão ver como é que a banda toca. Vamos lá, ó. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Eu tô sorrindo, não tô? Pegou a pedrada? Pegou, não pegou? Pegou. Vamos ler de novo para captar? Vamos. Eu não tenho pressa. Quem ama pregar, eu amo pregar. Não é à toa que vocês viram o vídeo aí que foi lançado aí, ó. 4 horas e 8 minutos. Eu amo pregar. Eu gosto de deixar as coisas assim, ó, bem assim, as clarazinhas, assim, ó. Bem explícitozinhas, assim, ó. Vamos lá, vamos ler de novo aqui, ó. Olha só, ó o nosso eterno que falou aqui, ó. Verso 38, ó. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Sabe por quê? Porque o pai deles, daquela raça maldita, era Satanás. E o pai de vocês, filhos de Satanás, é Satanás. Prova pra mim que não é, que eu acho isso muito difícil. Muito difícil. É mais fácil dizer quem é essa tranqueira que apareceu aí, caiu por aqui, que eu nunca nem vi falar essa tranqueira por aí afora, do que verdadeiramente se arrepender, olhar nos meus olhos, aqui ó, nos meus olhos, cor de mel, destemidamente, e falar assim, ó, eu vou baixar minha bolinha e cair de joelho e pedir perdão ao meu pai, porque sangues inocentes tem sobre os meus ombros. E o nosso pai, ele é poderoso, misericordioso, para vos perdoar os pecados. Prova para mim, filhos de Satanás. Vamos lá, continuando, ó. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Então lhe responderam os filhos de Satanás, olha. Se o Eterno já tinha falado que eles são filhos de Satanás, ainda querendo teimar ainda. Sabe por quê? É a mesma coisa de vocês, filhos de Satanás. Vocês teimam dizendo que as igrejas de vocês, os templos de Satanás de vocês, que louvam com o nome do Eterno, que faz isso, faz o batismo corretamente como o Eterno, faz isso, aquilo, outro, pede. Mas no final das contas, vocês estão servindo a Satanás. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Olha o que é esse salário aqui, ó. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus. Disse-lhes Jesus. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Vamos lá, continuando, para a glória de Deus. Aqui, ó. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. E vai discorrendo bonitão aqui, vai discorrendo bonitão. Vai discorrendo bonitão. Vamos lá. Vai ficar bem beautiful aqui, ó. Olha aqui, ó. Inclina os teus ouvidos para ouvir isso aqui, ó. Aqui, ó. Vós fazeis as obras de vosso pai. Vós fazeis as obras de vosso pai. Ué.
Começou dizendo que era filho de Deus, depois filho do nosso pai Abraão, e o nosso eterno só desdenhando dele começou por ali, ó, verso 37, lembra? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Vamos lá. Aí aqui, ó, continuando. Ó. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles, não somos bastardos, temos um pai que é Deus. E ainda teimam. É igual vocês, filhos de Satanás. Nos chama de uma seita maligna e perigosíssima, lançando a lei e os princípios do eterno por terra, fazendo essa confusão, seduzindo meus irmãos, as ovelhinhas do nosso eterno, que muitas morreram por aí afora, sabe como? Perdida, odiando a lei do eterno, vivendo na prática do pecado. O que é o pecado, Edinaldo? A transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês, filhos de Satanás, que nunca tiveram encontro com Cristo, recebam isso aqui, ó. Verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Lembra? 1 João, lembra? 1 João, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Dá para você ver como é que a banda toca? 1 João, capítulo 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem o que não ama a seu irmão. Dá para você ver como é que a banda toca? Como o negócio é sério? Vamos lá, continuando. Para a glória de Deus, aqui, ó. Aqui, ó. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. E vai sempre deixando bem claro que eles, é igual vocês, filhos de Satanás, são de Satanás mesmo, filhos de Satanás, filhos de Satanás. E quando se entrega para Satanás, eles voltaram, se arrependeram? Não. Prova para mim, repito, prova para mim que vós não sois filhos de Satanás. Prova para mim. Prova que eu quero ver. Vamos lá, continuando, verso 43, ó. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Sabe por quê? Porque vocês, é a mesma coisa, são incapazes de ouvir o evangelho eterno. Sabe o que mais? De obedecer ao evangelho eterno. E quem estava falando aqui era o meu pai. Quem estava falando aqui era o meu pai, quando estava habitando em corpo de carne aqui, ó. Grava bem isso aqui agora, que vai soar nos teus ouvidos assim, ó. Pega aqui, ó. Que ele falou assim, ó. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Agora vamos ver de quem que eles eram pai mesmo, assim, ó, soar.
soar. Soar sim, vamos ver, ó. Verso 44. Vós sois do diabo que é vosso pai e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Essa laia maldita que mataram o nosso pai aqui quando ele estava aqui habitando o corpo de carne. É os irmãos de vocês. Prova para mim que não. Prova. Vamos ver aqui, ó. Verso 45. Mas por quê? Mas porque eu vos digo a verdade, não me credes. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Ué, mas eles não estavam acusando nosso pai porque nosso pai estava curando? Dizer que ele estava trabalhando, porque se estivesse trabalhando, tinha matado ele. Não tinha desculpa, tinha matado. Na parte espiritual. Vamos lá, ó. Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Por que razão não me credes? Por quê? Se vocês têm o conhecimento que o sábado é para se guardar, nós temos que cuidar do nosso corpo com alimentação e a medicina comprova tudo, né? Por que existe nutricionista, né? Receitas médicas, você não pode comer isso, você não pode comer isso, porque você está enfermo dessa enfermidade, não sei o quê, isso, aquilo, outro, por quê? E vocês sabem de tudo. Vocês sabem de tudo. Só não acata porque se entregaram para Satanás. Mas, Edinaldo, é duro, Edinaldo. Ouvi falar assim no meu pastorzão grandão. Sabe o que eu tenho para dizer para você? Esse teu pastor grandão, essa porcaria é filho de Satanás. Por isso. E dentro da palavra do nosso Eterno. Já ouviu falar nas pragas mesmo, nas pragas. Essas porcarias que eu não chamo. Como eu chamo essas porcarias de pastor? Pastor de Satanás. É profeta de Satanás, essas tranqueiras. Igual que o nosso pai, ó. Filhos de Satanás. E aqui, mais aqui, o que diz aqui, ó? Vamos lá, ó. Verso 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos. Porque não sois de Deus. Sabe por que vocês não dão ouvido? Porque vocês não são de Deus. Dentro da palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus. Vamos lá, continuando, para a glória de Deus. Verso 48, aqui ó. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão de dizer que és samaritano e tens demônios? E tens demônio? Vocês jogam isso para nós, filhos de Satanás, só que de uma maneira totalmente diferente. Isso aí, ó, é uma seita maligna e perigosíssima. A serva do Senhor, minha irmã Ellen Goldwhite, que nós não idolatramos ela, nós temos ela com amor e carinho. Sabe o que acontece? Vocês falam o quê? Sai fora. Sai. Nossa, isso é uma seita maligna e perigosíssima. Que nem você, né, sua porcaria, Eliseu, né? Pastor de Satanás. Né? Profeta de Satanás. Né? Que falou que nós somos uma seita, que é uma seita maligna, exclusivista e por aí vai. Nós nunca falamos que a igreja adventista salva ninguém. Nós nunca falamos que a nossa irmã Ellen Goldwhite salva ninguém. Nós nunca pedimos ou obrigamos ninguém a adorar a nossa irmã. A igreja verdadeira do Senhor é diferente. Grava bem isso aí.
a igreja verdadeira que se encontra até em Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi guerrear contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E qual é a igreja na atualidade, registrada na Bíblia, que tem o testemunho de Jesus? Porque, possivelmente, né, com as aulas que eu já tenho dado por aí afora, hoje, vocês, vendo meus vídeos rodar por aí afora, quer dizer, nossos vídeos rodando por aí afora, já chegou o pleno conhecimento. Qual é o testemunho de Jesus? O que significa, o que é o testemunho de Jesus? E dentro da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 19, verso 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças tal. Sou o conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Da profecia. E qual é a igreja na atualidade que tem a profetisa do Senhor? Eu muito me admiro que vocês falam aqui, como cai em contradição, né? O nosso eterno joga tudo no telhado, né? Engraçado que as porcaria, né? Os filhinhos de Satanás já vai, né? De ninito, né? De ninito, né? De ninito. E por aí vai. Sabe o que acontece? Fala que o profeta e a lei foi até o nosso irmão João Batista, porque vocês, sendo usados por Satanás, distorce tudo. Engraçado que as igrejas de vocês é cheias de quê? De filhinho de Satanásinho pequeninito, é cheio dos filhão de Satanásinho grandão, os falsos profetas, falsos pastores, e diz, Deus mandou te falar, Deus mandou dizer isso, Deus falou isso, Deus está falando isso, revelando CPF de alguém, não sei o quê, e vocês, né, filhos de Satanás, caem em contradição. Por quê? Vocês falam que os profetas e a lei foi até João Batista. E as igrejas de vocês cheias de falsinho profetinho, cheias de falsão profetão e por aí vai. E ainda mais falando nas línguas satânicas, por aí afora. Como cai em contradição, né? Vamos aqui, continuando, para nós ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Vamos lá, continuando aqui, ó. Aqui, ó. Respondeu Jesus, eu não tenho demônio, pelo contrário. Honro a meu Pai, e vós me desonrais. Vocês, filhos de Satanás, a mesma coisa disso aqui dessa lá é maldita. Vocês, desonra é o nosso Criador. Vocês desonram o Eterno. E vocês, vai ver o que isso aqui vai dizer aqui, ó. Sabe o que isso aqui vai dizer aqui, filhos de Satanás? Que eu trato vocês assim, lá é maldita. Raça de víbora. Sabe o que vocês ainda vão ter parte nisso aqui, ó? Vocês ainda vão ter parte nisso aqui, ó, filhos de Satanás. Vocês vão ter parte nisso aqui, ó. Vocês vão ter parte nisso aqui. Porque vocês acatam o dia de Satanás, que nem existe dia de domingo na Bíblia, primeiro dia da semana para se guardar. E sabe o que acontece no final das contas? Isso aqui, ó, vocês vão ter parte nisso aqui, ó, filhos de Satanás. Sabe por que eu estou revoltado com vocês? Porque eu nunca me misturei, eu nunca me corrompi. E quantos irmãos meus desceram a cova sendo enganados por vocês, filhos de Satanás? Vocês acham que não dói não? E nós não? Vocês acham que não dói? Dói. Dói, filhos de Satanás, porque nós vamos ver eles serem queimados. Porque a palavra do nosso Pai fala assim, ó, cuideis que ninguém vos engane. Quem falou foi ele mesmo, o Eterno. Mateus capítulo 24, verso 4. Ele lhes respondeu, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E nós vamos ver o que a palavra de Deus vai falar mais. Nós vamos ver o que a palavra de Deus vai falar mais. Vamos aqui. Continuando. Aqui, ó. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Por quê? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser
por ele. Nós da seita do sétimo dia, que nós somos esculachados por aí afora, nós pregamos um Cristo crucificado, ressurreto, que morreu, foi ressuscitado ao terceiro dia. Nós cremos na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que ele já veio aqui, já morreu por mim e por você, e que ele já está nos aguardando na eternidade, que tão breve ele vem buscar os eleitos dele, para a honra e glória de Deus, e estar com ele de eternidade a eternidade. Pegou, não pegou? Pegou, eu sei que pegou. Pegou, eu sei que pegou. Aquela raça maldita lá, já morreu. Daí para cá, parou de ter falsos profetas? De lá para cá? Parou? Não, né? Não parou e até Cristo voltar, não vai parar. Até Cristo voltar, não vai parar. Sabe o que eu tenho para dizer para vocês, mais uma vez, meus irmãos? Vocês sim, vocês são meus irmãos, ovelhas. Vocês são meus irmãos. Que essas tranqueiras, fala igual que os irmãos deles aqui, ó. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Só que de Deus não tem nada. A mesma coisa que esses malditos aqui, filhos de Satanás. Essas porcaria por aí afora onde você está. Repito, do velhão, como eu falei aí fora, Nicodemos, Elias, que zomba e desonra por aí afora, né? Bota tudo num pacote sozinho. Por aí afora tem um montão que eu não vou ficar gastando meu tempo aqui, isso aqui não vou ficar falando não. E ó, e cada vez mais é surgindo falsos profetas por aí afora. E o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Ué, Mateus, capítulo 24 e verso 24. Ué, benzão e lá então. Os filhos de Satanás vai estar surgindo. Olha o que a palavra do nosso Pai fala para nós. Mateus capítulo 24 e verso 24. Olha aqui, ó. E por que nós temos que estar sólidos na rocha, que é Cristo? Porque, ó, 1 João capítulo 4, verso 1 ao 2. O que a palavra do nosso Pai fala para nós, ó? Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Por que nós examina as escrituras? Por que nós sonda tudo? Por que nós é ligado? Por que nós somos ligados? Por quê? Para que ninguém venha nos enganar. E aí sabe o que acontece? Aí eles são tão sagazes, que pega até esse aqui, ó, verso 2, ó. Capite para a honra e glória de Deus, amém? O que a palavra do nosso Pai falou para nós aí? 1 João, capítulo 4, verso 1, voltando aqui para a honra e glória de Deus, amém? O que a palavra do nosso Pai fala para nós aí, ó? Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Agora, olha nos meus olhos aqui para a honra e glória de Deus. É duro, não é a realidade, não é? Mas é a verdade. Vamos lá, verso 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E aí? Mas eles pregam Jesus crucificado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Confessa que Jesus Cristo veio em carne para dar saber a tudo e a todos que a igreja deles são perfeitas, são certinhas, batiza o batismo correto. Batiza o batismo correto. Mas ensina você a viver na prática do pecado.
E aí, ao mesmo tempo, eles já colocam assim, ó, se você viver na prática do adultério ou desonrando o teu pai e a tua mãe, você vai morrer perdido, porque você está vivendo em pecado. E sabe o que acontece? Agora vocês já estão tendo conhecimento por aí afora, sabe de quê? Não, nós agora guardamos nove mandamentos. 9 mandamentos agora nós guardamos, só o sábado que foi para os judeus. E você não está sabendo o tamanho do problema que você está enfrentando. Tiago capítulo 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Verso 11. Porque aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Tu, pois, se não adulteras, mas matas, vens a ser transgressor da lei. Lembra 1 João capítulo 3, verso 4? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Dá para você ver o tamanho do problema? E é isso aí. É isso mesmo que eles fazem. Vamos lá, Mateus, capítulo 24, verso 24. E surgirão muitos falsos cristos, e surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar. Para enganar. Se possível for, se possível, os próprios eleitos. E o que é que nós temos? Vamos lá repetir de novo. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E sabe o que é que acontece no meio de tudo isso? Nós estamos vendo por aí afora os sinais, falsos cristos. Se você dá um Google por aí afora, você vai ver Cristo para cá, falso Cristo para lá, falso Cristo não sei para onde, isso, aquilo, outro. Agora está se levantando até o Elias por aí afora. Até o nosso irmão Elias, o nome dele está rodando por aí. Dá para vocês ver o tamanho do problema? O tamanho do problema? Aí sabe o que acontece? CPF para cá, identidade para lá, e corrupia para cá, e corrupia para lá. E detalhe, muitas coisas que são rodadas por ali, é verdade mesmo. As curas por ali afora, tem curas, é verdade. E está escrito, sabe o que acontece? Mateus capítulo 7, verso 21 ao 22, ó. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Verso 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E o que é a iniquidade, Edinaldo? Pecado. Lembra? 1 João capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Onde mais? 1 João capítulo 5, verso 17. Toda iniquidade é pecado, e há pecado não para a morte. Mas, se entrelaçou contra o Espírito Santo, já era. Prova para mim, filhos de Satanás, que vocês não são filhos de Satanás, porque até então está sendo filho do diabão, do satanásão. E não tem esse mimimi pra cá, não. Aí dói. Que nem teve uma rede social nossa aí, que teve um engraçadinho lá que fez um comentário, eu nem sei se removeu. Aí, porque não sei o que, tá pegando pesado isso aqui, outro. Pesado? Olha aqui nos meus olhos aqui, ó. Sabe, eu tô aqui sendo usado pelo Espírito Santo, pelo Eterno, para despertar vocês, para que vocês saiam de dentro desse ninho de Satanás. Tá pensando que é brincadeira isso aqui? Tá pensando que isso aqui? Tá pensando que abrir a palavra do nosso Pai é brincadeirinha? Isso aqui, ou você conduz, aqui ó, a palavra do nosso Pai, você conduz a pessoa para a vida eterna,
Ou para a vida eterna, porque o lado da direita, lembra bem, é a eternidade. Ou para a perdição eterna. Só existe dois caminhos. A eternidade ou fogo eterno. O que você prefere? Tapinha nos ombros ou a realidade? Não é para te assustar, porque eu não sirvo a Deus com medo, com terror. Eu sirvo a Deus é com amor, para a honra e glória dele mesmo. Amém? Vamos ver o que a palavra do nosso pai fala para nós aqui, ó. Nosso pai passou quantos anos pregando? Nosso pai, lembra que foram 120 anos de oportunidade lá, e os filhos de Satanás destruindo tudo, ó. Gênesis, olha só, Gênesis capítulo 6, verso 3. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Como eu falei antes, eu creio que muitos ali morreram, não viveram até o dilúvio, mas eu tenho certeza que muitos ali, porque não foi à toa que o nosso Pai deu 120 anos de oportunidade para aquele povo ali. Não foi à toa, como eu falei antes. Vocês acham que o nosso Pai, pelo amor dele, ele não daria mais 120 anos, ou mais não sei quantos anos, assim como ele fez no deserto? A viagem era para ser curtinha do Egito para Canaã, e foram o quê? 40 anos. Porque o nosso Pai, ele é amor. Eu tenho certeza que ele botava ali quantas pessoas para fazer ali, arcas e mais arcas ali, ó. Arcas e mais arcas. Mas eu tenho certeza que muitos ali morreram antes de vir o dilúvio e morreram salvos, porque aceitaram o nosso eterno como seu Pai, para a honra e glória dele mesmo. E quando eu chegar lá em cima na eternidade, eu vou contemplar para a honra e glória de Deus, porque pela fé eu creio que não foi à toa que o nosso Pai deu 120 anos de oportunidade para eles ali, não. Os que não aceitaram, que se entregaram para Satanás mesmo lá, que estava distorcendo igual vocês, filhos de Satanás, que nós estamos pregando, e vocês estão por aí afora, distorcendo isso, aquilo, vocês vão fazer igual a eles lá. Sabe o que acontece? Morrerem perdidos. Perdidos. Porque os que forem ovelhas do nosso Pai, lembra? João capítulo 10, verso 16 e João capítulo 10, verso 27. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas do nosso Pai, veio os pastores já saíram de dentro do movimento de vocês, meus irmãos, outros por aí afora, vocês que são aí, ó, pastores que estão engateando por aí afora, principalmente os novinhos, sai fora de dentro desse movimento satânico, porque vocês também têm conhecimento, vocês também, não vem com esse papo pra cima de mim não, de historinha, que aqui não é amador não, vocês sabem que os mandamentos do nosso Pai é eterno, que é imutável, e é eterno, principalmente o santo sábado dele para se guardar. Vocês sabem disso. Vocês sabem. Vocês sabem. Vocês sabem muito bem disso. E onde é que está a confirmação disso aí, The Great Preacher? 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 ao 5. Olha só, se o nosso eterno não poupou os anjos lá em cima, imagine. Se não poupou o mundo antigo. Escuta. Listen to me, please. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 ao 5. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou abismos de treva, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Nossa. Eu não vou cortar não vou cortar essa parte aqui não. Porque eu sofri um acidente aí. E aqui é quando eu sinto uma... Aqui é quando eu sinto uma dorzinha. Mas não é nada demais não. Relax. Olha nos meus olhos aqui. Pegou? Se o nosso Pai não poupou anjos quando pecaram, e não poupou o mundo antigo quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, mas reservou eles para juízo. Vamos ler de novo, vamos? Ora, esse é The Great Preacher. Vamos de novo, The Great Preacher, ó. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 ao 5.
Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Você acha que você, porque nós estamos vivendo no tempo da graça, porque a graça ela é de eternidade, eternidade. Lembra? Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo ontem, a graça ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. A graça é de eternidade a eternidade. Ele só apenas deixou o trono dele lá em cima e veio aqui para morrer por mim e por você. Só que ali não quer dizer que ele nasceu foi aqui não, nessa terra não. Como um homem, ele habitou aqui, mas lembra, ele é eterno, ele é de eternidade a eternidade. Lembra que ele fala, ó, eu vim de meu pai, eu vim de meu pai, eu vim de meu pai. Pegou a fita, parou em glória a Deus? Vamos ver aqui para nós fazer um fechamento do vídeo com chave de ouro, vamos? Qual o tema? Os filhos de Satanás, sim ou não? E aí, pegou a pedrada para a honra e glória de Deus? É fácil? Não é fácil, sim ou não? O inimigo, ele é sagaz. Só que no final das contas, todos nós aqui, ó, para a glória de Deus aqui. Se provado para mim, né, que não é filho de Satanás aceitar o nosso pai, meu pai como seu salvador, nenhum de nós aqui é para se perder, que nós estaremos com o nosso pai. Agora, se não se arrepender e quiser continuar sendo filho do Lução, vai ser assadão com ele no fogão eterno que está preparado para os anjos dele. Amém? Vamos aqui para nós fazer um fechamento do vídeo aqui com chave de ouro, para a glória de Deus. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós. Será The Great Preach, que está aí no teu queima aí, será? Vamos ver aqui, ó. Revelation chapter 13, verse 16 to 18. I will use the Bible here, you know. It's my gift, you know. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Vamos lá, o que está escrito aí, The Great Preacher? E se nós chegássemos e falasse para aquela, como é que dá o nome lá? Aquelas tramóilas, essas porcarias reconhecidas, as coisas para lá. Vamos lá, ó. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. Grava bem. Grava bem aqui, ó, para vocês verem aqui, ó. Grava bem, ó. A mão direita, lembra que eu falei que vocês vão ter culpa. Vocês vão ter culpa, filhos de Satanás. Sabe por quê? Porque vocês já estão empurrando, ó, o diazão de Lúcifer, o diazão do Deus Sol, do Deus Zoroastro, do Deus Mitra, por aí afora, né? Dentro das igrejas de vocês que está com toda a força, com todo o poder. E o Santo Sábado do Senhor, vocês estão pisando e sapateando por aí afora, né? Vamos ver o que diz aqui, ó. Vamos lá, ó. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. Pega que é para vocês verem. Isso aqui tudo, lembra que eu falei, ó? Que isso aqui tudo era para ver, para vocês verem o tamanho do problema que vocês vão arrumar. Vamos ver o que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó. And that no man might buy or sell, save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. O que a palavra de Deus está falando para nós aqui, ó? Grava bem isso aqui, ó. Vamos lá, ó. And he causeth all. Você pode ler, para você que está aprendendo inglês aqui, ó, presta atenção. Gravou ele, não gravou? Parou em inglês. Vamos aqui, ó. Vamos lá, ó. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Vamos aqui para nós ler aqui tudo aqui. Eu quero ver aqui um negócio aqui, sabe o que eu quero ver aqui um negócio aqui? Se você verdadeiramente vai provar para mim se você não é filho do diabão. Você não vai fechar o terno não, The Great Preacher. In my gift,
my gift. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. Pega, que vai ficar bonito aqui, ó. And that no man might buy or sell, save he that had a mark or the name of the beast or the number of his name. Derdenhando mesmo, sabe por quê? Porque no final, eu vou deixar para nós fazer a tradução de tudinho aqui para ficar bem bonitão, bem beautifulzão. Lembra que eu falei que vocês vão se encaixar aqui, filhos de Satanás. Sabe por quê? Porque é o que vocês estão empurrando nos meus irmãos por aí afora. É isso aqui que vocês estão empurrando meus irmãos. Caminhando meus irmãos para receber a marcona do Satanásão do pai de vocês na mão direita ou na testa. Não vai receber, ó, na mão direita e na testa, não. Grava bem, ó. Grava bem, só é uma marca, num lugar só. Ou na mão direita ou na testa. Lembra? What a great preach. Bora lá, vamos. Para uma vamos aqui, ó. Here is wisdom. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 600 threescore and six. Threescore and six. Antes de nós fazer a traduçãozinha aqui, olha aqui nos meus olhos aqui a você. Presta atenção nos meus olhos aqui, para a honra e glória de Deus. Você que é ovelhinha, vocês ovelhas, são meus irmãos. Vocês são meus irmãos. Mas essas pragas aí, esses filhos de Satanás, prova para mim, filhos de Satanás, que vocês, para dizer assim, eu sou teu irmão, não. Porque os irmãos de vocês, os filhos de Satanás, que crucificaram meu pai aqui na terra, dizia a mesma coisa que vocês. Estava lá na igreja, estava lá no templo de Salomão, ele estava lá. Eles não estavam no templo de bruxaria, de macumbaria, por aí afora, não. Eles estavam lá dentro do templo. Só que eles estavam adorando Satanás, o pai de vocês. Vamos ver aqui o que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, de modo que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Verso 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Porque é o número de um homem e o seu número é 666. E aí? Não é chip que vai vir. Não é nada esse negócio de, porque vai ser um chip, vai ser não sei o que botado, porque já estão implantando por aí afora, Edinaldo, não sei o que, não. Não existe nada disso, nem chip na mão direita, nem não sei o que, porque até aqui mesmo, aqui no Rio de Janeiro, eu já vi pessoas já, clientes meus, chegar aqui, ó, e colocar a mão assim, ó, perto do carro, desses carros importados, novo, colocar a mão aqui assim, ó, e abrir o carro, ligar o carro com chip. Eu já vi isso. Eu já vi isso. Só que não tem nada disso. Lembra que o sinal do nosso eterno, ele é invisível. O quê? E qual é o sinal do nosso eterno? O Santo Sábado. Sabe por quê? Êxodo capítulo 31, verso 17. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento.
é sinal, lembra? E aqui é o quê? Um sinal, uma marca. Uma marca. Aqui, ó. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca, ou seja, um sinal, na mão direita ou na testa. Lembra que o nosso grandioso Eu Sou falou para os nossos pais lá no deserto que era para colocar até os mandamentos na ombreira da casa e que inculcasse na cabeça dos filhos, dos nossos pais, nossos irmãos. Lembra? Inculca na cabeça dos filhos, inculca os mandamentos do Eterno. E aí é o quê, ó? Lembra? Na cabeça, na testa, na cabeça. Lembra? Aqui, ó. Receba uma marca na mão direita ou na testa. E vocês, filhos de Satanás, vão ter culpa. Vocês vão ter culpa. E lembrando o que está escrito, né? Vamos ler de novo, parando, glória a Deus, vamos ler de novo, ó. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa. De modo que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tiver a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. E o verso 18 é o quê? Ó? Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Quer que eu te diga uma coisa? Vocês, filhos de Satanás, já estão programando meus irmãos. Sabe o que significa isso? O Santo Sábado do Senhor é um sinal entre o Senhor e nós que o guardamos. Sabe por quê? Porque na mão direita, porque nós não trabalhamos no Santo Sábado do Senhor. Nós não trabalhamos no Santo Sábado do Senhor. E aí sabe o que acontece? E o sinal do Eterno está onde? A mão que nós não trabalhamos no sábado. E o sinal está aqui, ó. Sabe por quê? Porque é um sinal. O Santo Sábado do Senhor é um sinal de Deus para os filhos de Israel. Porque quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós já somos filhos do nosso pai Abraão e nós já somos da família de Deus. Nós já somos Israel espiritual. E onde está isso aí, The Great Preacher? Gálatas, capítulo 3, verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, verso 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Efésios, capítulo 2, verso 17 ao 19. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. E nós não trabalhamos o sábado por quê? Com a nossa mão não trabalhamos o sábado. E por que fica o Santo Sábado um sinal? Não, por quê? Porque é o sinal do Eterno. O sinal do Eterno, ele é na fronte. Lembra como eu falei antes? Inculca na cabeça dos teus filhos. Inculca o quê? A lei do Eterno, os mandamentos do Eterno. São 10, não é um fardo. São 10, não é um fardo. E vocês, filhos de Satanás, vão estar aqui, ó, conjuntinho nisso aqui, ó. Grava bem, ó. Apocalipse capítulo 13, verso 16 ao 18. Vou ler de novo para refrescar a cabeça de vocês. Vamos? Vamos sim, ó. Vamos ler de novo, ó. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. Aqui, ó. And that no man might buy or sell, save he that had a mark, or the name of the beast, or the number of his name. E sabe o que eu tenho para falar para você? É que todos que estiver dentro desses movimentos satânicos por aí afora,
vão acatar. Sabe por quê? Porque vão receber a marca de Satanás, a guarda do domingo de Satanás. Só vai poder comprar ou vender quem verdadeiramente descansar nesse dia. Não vai trabalhar e vai fixar a marca dele aceitando o dia de Satanás como dia de guarda, porque já está por aí afora? Não, o dia do Senhor. O dia do Senhor, porque o Senhor ressuscitou nesse dia. Ah, porque foi o derramamento do Espírito Santo lá em Pentecostes, não sei o que, isso, aquilo, outro. Vocês vão fazer, ou se vocês morrer, quem vai ficar no lugar de vocês, filhos de Satanás? Porque, né? Vai morrendo, né? Cadê, ó? Os filhos de Satanás lá, que estavam lá em João 8, até chegar lá o verso 51 lá, ó. Quem estava ali, ó, foi vindo de geração por geração. E aí, ó, não para de chegar falsos pastores por aí afora. Vai até minando, né? As criaturinhas, né? Por aí afora, né? Os bebezitos, né? Vão minando, né? Por aí afora. Eu não sou pregador, sou profeta. E não sei o que, isso, aquilo, outro. O anjo veio lá do Egito, veio não sei de onde. Veio de Israel, veio não sei de onde. Veio... Bota um bocado de coisa por aí afora. O que eu tenho para dizer para vocês, filhos de Satanás, é que vocês têm muito sangue inocente nas costas de vocês. E aqui, mais uma vez aqui, ó, para você, Nicodemos, Elias, Eliseu, a raça de vocês. Olha nos meus olhos aqui, ó, o que eu tenho para dizer para vocês aqui, ó. Meu irmão Eliasar falou com vocês, né? Principalmente para você, né? Né, pastor? Nicodemos, né? Vocês sabem que eu não trato vocês bem, filhos de Satanás. Sabe o que eu tenho para dizer para vocês aqui, ó? Sangues inocentes está nas costas de vocês e não é pouco, é muitos. E vocês sabem disso. Quantos anos você vem pastoreando igrejas? Quantos anos? Tell me, please. Quantos anos? Ó, quantos anos vem morrendo pessoas aí nos movimentos de vocês? Ó, lembrando que aquela raça maldita lá, os irmãos de vocês, estavam lá no templo de Jerusalém, lá, ó, no templo de Salomão. Eles estavam lá em Terecô, de não sei o que, isso, aquilo, outro, por aí afora, não. Estavam na igreja lá do Eterno. Estava na igreja do Eterno, fazendo de tudo, sapateando, dançando, tocando a laude de harpa e não sei o que, isso, aquilo, outro, queimando holocausto, achando que estava oferecendo para quem? Para o Criador. E estava adorando o pai deles, como o nosso pai falou aqui, ó. Vós sois do diabo. Filhos de Satanás. Qual é o tema? Os filhos de Satanás. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Dá para vocês ver o tamanho do problema por aí afora? Dá para vocês ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? Só por aí vocês verem, né? Como é que a banda toca. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Pegou a fita, não pegou? Vamos aqui para nós orarmos aqui, para nós fazer o fechamento do vídeo, meus irmãos, sai nesse movimento de Satanás por aí afora. Vamos lá, para o glória a Deus. Oremos. Grandioso Pai, nosso eternial, que habita no mais alto dos céus. Pai, em nome do teu santo e amado Filho Yeshua Mashiach, Pai, que nós voltamos, Pai, a nos curvar na tua santa e bendita presença, Pai, em forma de gratidão. Pai, obrigado por mais um vídeo, por mais um tema, por mais um aprendizado. Obrigado, Senhor. Pai, sempre, Senhor, me entrego nas tuas mãos, Pai. Entrego todos os meus irmãos aqui, Senhor, as tuas ovelhas, Pai, nas tuas mãos. Pai, eu sempre te peço, Senhor, que o Senhor, Pai, destapa os ouvidos dos meus irmãos, o Senhor tira as escamas, Pai, dos olhos dos meus irmãos, Senhor, estão sendo seduzidos por Satanás, seus filhos, Senhor, nesses movimentos satânicos por aí, Pai. Jogando a tua lei por terra, os teus mandamentos por terra, sapateando, zombando, Pai, desdenhando do Senhor, Pai. Pai, e os meus irmãos, Senhor, sendo seduzidos, Senhor, pelos filhos das trevas, Pai. Te peço, Senhor, que o Senhor use de misericórdia com meus irmãos. Senhor, perdoa-os, Pai, os seus pecados, Senhor, os seus erros. Pai, não sabem, Senhor, o que fazem. Pai, não sabem, Senhor, o tamanho do problema, Pai, que eles estão enfrentando, Senhor. Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos guarde de todo mal. Senhor, perdoa, Senhor, nossos pecados, os nossos erros, Pai, as nossas fraquezas, Senhor. Pai, obrigado por tudo, Senhor. Eu te peço que o Senhor não nos deixe aqui, Senhor, nem um minuto, nem um segundo sequer, Pai, nessa terra, Pai, que o Senhor nos ajude a todo dia, Senhor, mantermos, Pai, o nosso nome escrito no livro da vida, Senhor, porque sem o Senhor, Pai, nada, Senhor, podemos fazer, Pai, nada, Senhor, de bom. A única coisa, Pai, que nós podemos fazer, Senhor, é se perder, Pai, e eu te peço, Senhor,
Que o Senhor não nos deixe só nem um minuto, Pai, porque todos nós aqui, Senhor, somos teus filhos, Pai. As tuas ovelhinhas, Senhor, que está aqui conosco, Pai. Que nós tão breve, Senhor, possamos estar com o Senhor na eternidade, para os séculos dos séculos, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu sabedoria, inteligência, entendimento, para nós, Senhor, chegar ao pleno conhecimento, Pai, da verdade, Senhor. Que os teus mandamentos é santo, que a tua lei é santa e é imutável, Pai, e é eterna, e é justa e é boa, Senhor. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos, nós te pedimos tudo e oremos, Pai, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém, amém. Este é o fechamento do vídeo. Deus abençoe a todos. The Lord's peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.